Lição 3: O Ministério de Jesus. Texto do dia. E na veste, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Síntese. Sendo o Senhor do Universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos, e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. A agenda de leitura. Segunda-feira. O ministério profético de Jesus foi reconhecido pelas pessoas da sua geração. Em Mateus capítulo 21, versículo 11. A multidão respondia: "Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia." Terça-feira. O profeta a ser ouvido. Em Atos capítulo 7, versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: "Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu." Quarta-feira. Temos um grande sacerdote ao nosso lado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quinta-feira. Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, versículo 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Sexta-feira. O soberano dos reis da terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Sábado. Jesus, o inigualável Rei. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Introdução. Enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu um ministério, isto é, um serviço. Ele mesmo deixou isso bem claro quando declarou que tinha vindo ao mundo para servir as pessoas e não para ser servido. Mateus 20, 28. Esse é um princípio fundamental que devemos levar em consideração ao refletirmos sobre a pessoa bendita do Salvador. Desde a época de Jesus, e ainda hoje, muitas pessoas acham que ser ministro, ter um ministério, é possuir um conjunto de regalias que as fazem melhor que os outros, enquanto que de fato, um ministro é um servo. Jesus esteve entre nós e serviu-nos como profeta, sacerdote e rei. Ele não teve o prestígio de um grande profeta, as honrarias de um sumo sacerdote ou as regalias de um monarca. Pelo contrário, assumiu para si apenas um conjunto de responsabilidades associadas a esses ministérios, para através de sua vida, realizar a ação mais espetacular da história: amar-nos de modo radical. Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus. Amém.